Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 27, é uma leitura um pouquinho extensa, eu peço a você que preste o máximo de atenção. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Amados, eu começo essa mensagem com uma pergunta que o Espírito Santo colocou em meu coração enquanto eu meditava sobre esse texto. Será que nós realmente reconhecemos quem é Jesus? Será que nós realmente reconhecemos quem é Jesus? Qual é o Jesus que nós estamos seguindo? Pedro pensou que o havia reconhecido. No versículo 29, ele responde: tu és o Cristo. Porque as pessoas diziam: ele é o profeta Elias, ou ele é João Batista, que já havia sido degolado. E Pedro respondeu corretamente: tu és o Cristo. Mas isso não bastou, irmãos, porque logo em seguida, minutos depois de Pedro com seus lábios espontaneamente ter dito que Jesus é o Cristo, então ele confessou a Jesus com seus lábios, e ele realmente, no seu coração, ele acreditava que Jesus era o Cristo. Mas minutos depois disso, Jesus fez a mais severa repreensão já feita em todo o seu ministério. Não há ninguém que Jesus tenha repreendido desta forma, nem mesmo a Judas. Jesus diz a Pedro, não para a pessoa de Pedro, mas para aquilo que estava atuando nele,
no instante em que Jesus declara isso, Jesus lhe diz: arreda Satanás. Ou seja, que o maligno saia do meu caminho. Porque naquele instante, inconscientemente, Pedro estava se tornando uma pedra de tropeço na vida do Mestre, na vida do Senhor, na vida do Cristo. É incrível isso. Você já parou para pensar? Geralmente nós lembramos só dessa parte aqui, tu és o Cristo. Mas nos 3 evangelhos que contam essa história, Mateus, Marcos e Lucas, logo depois que Pedro reconhece Jesus como Cristo, Pedro é repreendido pelo Senhor como se fosse o próprio diabo em pessoa. Então primeiro vem um elogio. Olha, Pedro, foi Deus que te revelou isso, foi o Pai que te revelou isso. E logo em seguida aquele que havia recebido uma revelação da parte do Pai, empresta seus lábios para o maligno. E o que foi que Pedro disse a Jesus? Aqui em Marcos não está escrito. Diz apenas que Pedro o levou para um local, um canto da sala, por exemplo, e começou a reprová-lo. Mas em Mateus está escrito o que Pedro disse, eu anotei aqui, em Mateus 16, 22 está escrito que Pedro disse a Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Isso o quê? Jesus havia acabado de revelar que era necessário que ele, o Filho do Homem, sofresse muitas coisas. Se você quiser acompanhar comigo, é o versículo 31 de Marcos, capítulo 8, que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, que eram os líderes locais, pelos principais sacerdotes, que eram os líderes religiosos, e pelos escribas, que eram os teólogos da época, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E a palavra diz que Jesus dizia isso, explicava isso claramente, versículo 32, e isto ele expunha claramente. Então ele estava deixando bem claro, ele estava preparando os apóstolos e demais discípulos para aquilo que em breve lhe aconteceria. Ele seria rejeitado pelos principais do povo, ele seria rejeitado pelos sacerdotes, ou seja, pelos líderes da religião judaica, e ele seria rejeitado pelos teólogos da época, e por causa dessa rejeição, ele seria morto, mas ao 3º dia, ele ressuscitaria. Ao ouvir isso, Pedro não concorda. E por mais que ele tenha tido uma boa intenção, amados, o Senhor o repreende. Por quê? Porque Pedro queria escolher a que Jesus seguir. Ele queria sim seguir o Messias, mas ele não queria um Messias que sofresse. Ele não queria um Messias que fosse rejeitado pelo povo, rejeitado pelos religiosos, rejeitado pelos teólogos, preso pelas autoridades, morto numa cruz, numa vergonhosa cruz. Morrer na cruz era a morte mais vergonhosa da época. Para vocês terem uma ideia, os romanos crucificavam pessoas, mas nunca crucificavam um cidadão romano. E foi por isso que Pedro foi crucificado, mas Paulo não foi, porque Paulo era cidadão romano, então Paulo foi degolado. Porque a morte na cruz era tão terrível que os romanos não crucificavam romanos, por pior que fosse o crime, não crucificavam, porque era uma coisa horrível, vergonhosa, deprimente, terrivelmente dolorosa. E Jesus deixa bem claro que ele teria que atravessar esse caminho, que ele teria que passar pela cruz,
mas que depois ele ressuscitaria. E mesmo com a notícia da ressurreição, Pedro chama o Senhor e diz: tenha compaixão de ti mesmo. Não permita que isso te aconteça, ou seja, fuja da dor, fuja do sofrimento, fuja da vergonha, fuja da rejeição. Então Pedro diz isso para Jesus, mas lá no fundo do coração de Pedro, o Senhor estava enxergando, porque o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor estava enxergando, na verdade, o que Pedro queria evitar. Pedro queria evitar ser um seguidor de alguém assim, um seguidor de alguém que tivesse que passar por tudo isso, porque ele corria o risco de, como seguidor de alguém assim, ter de sofrer também, ter de também ser rejeitado, incompreendido, negado, traído, abandonado. Pedro não queria um Jesus assim. Não, ele queria o Jesus que andava sobre as águas. Ele queria o Jesus que multiplicava pães e peixes. Ele queria o Jesus dos milagres e das palavras de sabedoria, sim, ele queria esse Jesus. Mas não, essa história de sofrer, Senhor, não precisa, Senhor. Tu és o Cristo, Tu és o Messias. Para que sofrer? Para que passar por isso? Para que ser rejeitado? Para que ser incompreendido? É terrível isso, Senhor, não passe por isso. E a resposta de Jesus não foi diretamente para Pedro, mas foi para o Espírito que estava atuando, que havia soprado a Pedro essa ideia de tentar impedir Jesus de passar por isso. Irmãos, no decorrer do meu ministério, da minha vida cristã, eu tenho me deparado com isso. Eu tenho me deparado com pessoas que dizem que aceitam Jesus, mas que não aceitam Jesus por completo, que aceitam apenas parte da história de Jesus. Eles gostam de lembrar dos milagres de Jesus, mas, por exemplo, não gostam dos ensinamentos de Jesus. Ou então gostam dos ensinamentos de Jesus. Escutem, irmãos, porque isso acontece muito. Uns gostam dos milagres e não gostam dos ensinamentos. Quer viver de qualquer jeito. Não quer obedecer aos ensinamentos de Jesus, mas gosta dos milagres. Então, só lê isso. Só lê milagre. Mas as outras partes, o Sermão da Montanha, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, não, essa parte eu não quero. Só quero os milagres. E tem outros que gostam dos ensinamentos. E já não ligam muito para os milagres. Não, o que eu gosto é dos ensinamentos. Só que gostam tanto dos ensinamentos que esquecem da outra parte. Do Jesus sofredor. Do Jesus que comprou a nossa salvação, não por nós seguirmos os seus ensinamentos, mas com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Porque se apenas os ensinamentos de Jesus nos salvassem, escute, não seria necessário ele sofrer dessa maneira. Não seria, mas o texto diz que o próprio Senhor declarou que era necessário ele passar por tudo aquilo. Era necessário, porque ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a única forma dele tirar o nosso pecado seria derramando o seu próprio sangue, doando a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos redimir, para poder ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a prova de que a sua oferta ao Pai seria aceita estava na ressurreição. Se o Senhor não ressuscitasse, nós não teríamos a certeza da nossa redenção. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a prova de que ele ressuscitou, irmãos, é que quase 2000 anos se passaram
E essa mensagem continua viva e eficaz. E aquilo que ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, é um fato que tem vencido século após século, após século, após século. No século XIX, por exemplo, o racionalismo pensou que iria acabar com o cristianismo. Nietzsche chegou a dizer: Deus está morto, porque acreditava que as religiões iam acabar. Veio Darwin dizendo que o homem evoluiu. Eu não estou aqui para entrar num debate a respeito disso, mas ele também achou que as religiões iam acabar. E no entanto, nós vemos no século 21 a fé viva e operante no mundo inteiro. E quanto mais se perseguem os cristãos, mais se cresce a igreja para a glória de Deus. Como na China, por exemplo, que está havendo o maior avivamento do mundo. Diariamente, milhares de pessoas se convertem a Jesus, milhares. Num país onde o evangelho é proibido pelo governo, mas eles o praticam escondido. Aleluia! Essa palavra é viva e eficaz porque Jesus vive, porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus 13:8. Esse é o Jesus que nós seguimos. Nós não seguimos apenas o Jesus dos milagres, nós não seguimos apenas o Jesus dos ensinamentos, mas nós seguimos também o Jesus que sofreu por nós, que deu a sua vida por nós, que não fugiu no momento da perseguição, da incompreensão, da injúria. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos esse Jesus. Por quê? Porque nós não queremos seguir esse caminho. Se ele sofreu, talvez eu também tenha que sofrer. Mas eu não quero sofrer. Eu pensei que aceitar Jesus fosse nunca mais sofrer. Irmãos, eu sei que existem igrejas que ensinam isso, mas a palavra não ensina isso. Não ensina isso. Pedro, irmãos, eu me comovo com a história de Pedro. Eu me identifico com Pedro. Não há apóstolo com o qual eu me identifique mais. Pedro era falador, como eu sou falador, tenho até que tomar cuidado com a hora. Pedro era impetuoso, eu também sou assim, né, Pedro? A gente é assim, né, Pedro? Pedro falava as coisas mesmo, eu também sou assim. Falo e depois às vezes, por que eu fui falar aquilo? Eu também sou assim. Então eu me identifico, ele ao mesmo tempo em que ele dava bola dentro, ele dava bola fora. Porque ele era espontâneo, ele era sincero, e é maravilhoso ser assim. E no final da história de Cristo, antes de ascender aos céus, Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, depois tem um encontro com Jesus numa praia. A história é linda, está no final do Evangelho de João. A história é linda, irmãos. Quantas vezes eu já me peguei chorando, imaginando essa cena. É lindo. E Pedro, com Jesus caminhando na praia, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus lhe diz: então pastorei as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E quando ele pergunta pela 3ª vez, Pedro se entristece, porque se lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. E ele se entristece, mas ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Aleluia. Mas em seguida ele vai dizer a Pedro algo muito interessante. Eu quero que você veja comigo João capítulo 21, versículo 17. João 21, 17. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor,
tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, segue-me. Com que morte Pedro glorificou a Deus? Sendo crucificado. O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Quando ele foi escrito, Pedro já havia sofrido martírio e Pedro havia sido crucificado. Conta a tradição que, ao saber que ele seria crucificado, Pedro teria feito um pedido: eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. Virem de cabeça para baixo. E viraram a cruz de cabeça para baixo. A morte de Pedro foi ainda mais dolorosa, porque o sangue foi para a sua cabeça. Ele compreendeu o que é seguir Cristo. Seguir Cristo não é andar por um caminho sem problemas, por um caminho sem aflições. Seguir Cristo não é seguir por um caminho onde vão te aplaudir pela direita e pela esquerda e vão te receber com abraços e beijos. Seguir a Cristo é seguir um caminho estreito, apertado, um caminho de renúncia, um caminho de dizer não à sua vontade. Por isso Jesus disse: quando tu eras mais moço, tu fazias o que querias, mas quando fores velho, entende? Você entende isso? Eu volto a repetir o que eu disse há poucas pregações passadas. Quando foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa que queria fazer, mas não fez, por amor a Jesus? E quando foi a última vez que você fez alguma coisa que não queria fazer, você não queria, mas você fez, por amor a Jesus? Quando foi a última vez? Eu não queria cancelar meu Facebook, irmãos. Eu não queria. Eu tinha 791 contatos. Mas aquilo estava me fazendo mal. Eu não estava conseguindo me controlar, eu estava passando mais tempo do que deveria. Eu ficava vendo vídeos que, por mais que sejam engraçados, me roubavam tempo de ouvir, por exemplo, vídeos de pregações que me edificam, que me fortalecem espiritualmente. E o Senhor me deu claramente a direção de cancelar. E me confirmou isso de forma inequívoca, irmãos. E eu fiz isso não porque eu quisesse, eu fiz isso por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Quando foi a última vez que você fez algo ou deixou de fazer algo por amor a Jesus? Pedro não estava entendendo isso, que segui-lo é sofrer também. É dizer não para si mesmo. É claro que Jesus não queria necessariamente todo aquele sofrimento, mas era necessário. Então ele não se acovardou, ele ficou firme até o fim. E esse caminho pelo qual ele passou, que é o caminho da salvação, foi aberto para que nós passássemos também. E para que ficasse claro que isso não era apenas um aviso para Pedro ou para os apóstolos, vejam comigo novamente Marcos, por favor. Eu vou ler o versículo 33 para a gente ter um entendimento melhor. Marcos 8, 33 em diante. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse para quem? Para todos que lhe dão ouvidos, disse para nós também, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso é muito, muito sério, irmãos. Não tenha vergonha de seguir Jesus. Não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha de não participar de determinadas situações, de aceitar determinados convites. Não tenha vergonha de fazer aquilo que ninguém concorda que você faça. Não tenha vergonha de ir contra o curso desse mundo, porque o curso deste mundo leva à perdição, e são muitos que vão por ele, muitos. E a internet tem enredado muita gente, tem prendido muita gente e os está arrastando. Não é por acaso que o nome é rede mundial. Como uma rede os está arrastando para o inferno. Através de pornografia, de prostituição, de uma montoeira de bobagens. Cuidado, eu não estou dizendo para você não acessar a internet, mas eu estou dizendo para você tomar cuidado. Para você negar, rejeitar, renunciar certas coisas. Não só diante de um computador, ou diante de uma televisão, ou diante de um celular, mas diante dos seus colegas de trabalho, diante dos seus familiares, às vezes diante até de pessoas que se dizem irmãs em Cristo, e são, mas que às vezes, como Pedro, estão te dando um conselho maligno. Cuidado com isso. Siga Jesus. Siga Jesus. Não só o Jesus dos milagres, não só o Jesus dos ensinamentos, mas o Jesus que sofreu por nós e que nos convida a sofrer com Ele, não como Ele sofreu, mas nos convida a sermos participantes da sua glória por meio da rejeição dos homens, por meio do abandono dos amigos, como Jesus foi abandonado por aqueles que Ele mesmo chamou de amigos, por meio de traições. Esteja disposto a isso, porque o cerco está se apertando, irmãos. O cerco está se apertando, mas não tenha medo. Antes confie no Senhor. Como disse Jesus, os vossos cabelos estão todos contados pelo meu Pai. Nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça sem a permissão do Pai. Se Ele cuida das aves dos céus, não cuidará de nós. Se Ele veste as flores do campo, Ele não nos dará provisão. Não tenha intimidade com o mundo, tenha intimidade com o Senhor. Queira segui-lo. Não fique preocupado em desagradar a um, desagradar a outro. Tenha apenas a preocupação de agradar a Deus. Irmão, se eu ficasse preocupado de agradar a um, de agradar a outros, eu não poderia pastorear. Eu não poderia. É impossível pastorear sendo fiel a Cristo e agradando os homens. É impossível.
E não tenham dúvida que nessa reunião que eu acabei de ter com vocês antes do culto, é impossível que alguém não tenha se desagradado de mim em alguma coisa. Mas eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu não estou aqui para agradar a homens. Eu espero que vocês se agradem de Deus. Se agradem no Senhor. Porque a promessa é que se você se agradar do Senhor, Ele concederá o que está no seu coração. Aleluia! Se agrade em Deus. Que o seu deleite seja Cristo. Que você não fuja do caminho que Ele percorreu. E eu encerro com palavras escritas por Pedro na sua primeira epístola. Uma epístola escrita pouco antes do seu martírio, quando a igreja sofria forte perseguição. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pelo que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sei que hoje se anuncia um outro Jesus, mas Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos seguir esse Jesus, o verdadeiro Jesus, o Cristo, que deu a sua vida por nós, nos dando exemplo. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: Ele deu a sua vida por nós, para que nós também estejamos dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele nos deixou exemplo, irmãos. Nós não somos melhores do que Jesus. Hoje, como ontem e como amanhã, todos os dias, há pessoas que são assassinadas por não negarem a Jesus. Algumas vezes aparece na televisão. Essa semana 150 cristãos foram capturados pelo Estado Islâmico e serão mortos. Recentemente, 21 da igreja ortodoxa foram aprisionados e numa praia foram degolados. E eles estavam de joelhos e balbuciavam. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. E nenhum deles ali estava com semblante de medo. Nenhum deles, você pode ver, está na internet. Nenhum deles ali estava desesperado, querendo fugir, não. Eles estavam ali como homens. Não como homens. Eles estavam ali como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! Firmes, cheios de coragem e intrepidez, que confirmam que eles tiveram um real encontro com Cristo e foram cheios do Espírito Santo. Porque um homem sem o Espírito Santo não tem essa coragem, não tem essa intrepidez. Um homem sem o Espírito Santo nega Jesus. Mas ele derramou o seu sangue na cruz para abrir caminho dos céus à terra, para que se cumpra a profecia de Joel, para que sejamos cheios do Espírito Santo nos últimos dias,
para que possamos profetizar, tenhamos visões, venhamos ensinar, venhamos operar sinais em nome de Cristo Jesus, mas sobretudo, venhamos ganhar vidas para o reino de Deus, e não negar a Cristo, e não retroceder, mas mesmo que tenhamos que passar pela espada, ou pelo fogo, nós passaremos, porque sabemos o que está do outro lado, sabemos que o que tem Deus preparado para nós, é algo que só João no Apocalipse pôde ver, algo maravilhoso, algo espetacular, e é para toda a eternidade. Não negue a Cristo, não negue, siga Jesus, mas siga esse Jesus, que é o pastor e bispo das nossas almas.